O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Em Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom, após criar o primeiro homem. Porém, logo veio Satanás para tentá-lo e Adão caiu. Quando o segundo homem entra em cena, Deus declara ter nele o seu prazer. E mais uma vez Satanás vem tentá-lo. Mas agora ele encontra um homem cheio do Espírito Santo, impermeável ao pecado e incapaz de pecar. Jesus não passa apenas pelas 3 tentações detalhadas nesse capítulo 4 de Lucas. Ele é tentado durante 40 dias. O primeiro homem foi tentado no conforto do Éden, onde não havia fome, sede ou calor. Quando o segundo homem é tentado, ele está em um deserto, o mesmo deserto em que nós vivemos. Por isso, em Hebreus diz que naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nesse versículo, onde diz sem pecado, não quer dizer sem pecar, mas exceto o pecado, ou pecado à parte. Jesus não tinha o pecado como nós temos, que gera uma resposta à tentação. Ele só podia ser tentado de fora para dentro, e não de dentro para fora, como ocorre conosco. Tiago explica que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Embora o crente em Cristo traga em si a possibilidade de responder à tentação, a palavra de Deus afirma que ele está equipado para suportá-la. Em 1 Coríntios diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Há quem alegue que se Jesus não podia pecar, então ele não podia ser tentado como nós. A Bíblia diz que, como nós, em tudo foi tentado. Não diz que, como nós, sucumbiu à tentação. Por ser Deus e homem, seria impossível Jesus pecar. Alguns dizem que o homem Jesus poderia cair em pecado, mas o Deus Jesus não, o que é um absurdo. Após a sua encarnação, além de ser perfeito Deus, ele se tornou perfeito homem e assim igualmente sem pecado. Se Jesus tivesse em si o pecado, ou fosse capaz de pecar, ele não seria o cordeiro sem mancha e sem defeito exigido para o sacrifício pelo pecador. Nos próximos 3 minutos, Satanás atacará em 3 frentes. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.